Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula de cálculo de medicamentos. Nesta aula nós vamos resolver as questões do concurso da SPTM, do técnico de enfermagem do ano de 2018. Começando pela questão 12. Quantos gramas de soluto existem no seguinte soro? Soro glicosado 15%, 500 ml, mais soro glicosado 50%, 40 ml, mais cloreto de potássio 10%, 10 ml. Como nós temos na nossa primeira aula, gravada aqui no canal, acerca da resolução desse tipo de cálculo com porcentagem, nós podemos lembrar lá que eu disse que tudo que vem antes do símbolo da porcentagem representa a grama, que é justamente o soluto. É como se fosse o Nescau e o leite. O Nescau é o pozinho, portanto representado pelo soluto, e o leite é o solvente, nesse caso, o soro. Então, tudo que vem antes desse símbolo de porcentagem é o grama. Portanto, nesse caso, nós teremos 15 gramas, está para tudo que vem no símbolo, o cento, por cento, o por é representado por esta barrinha e o cento vem como 100 ml. Essa é a relação que nós vamos utilizar para todos esses exemplos, vai ser exatamente a mesma coisa. Então, eu tenho 15 gramas em 100 ml. Ele fala que eu tenho 500 ml de soro. Então, eu preciso passar este dado para a nossa proporção aqui embaixo. Isso tudo está para x. Eu quero saber quantos gramas tem em 500 ml. Portanto, aqui eu vou multiplicar em x, ou cruzado, e aqui eu posso colocar aqui embaixo agora. 100x é igual a 15 vezes 500. Agora eu posso fazer uma coisa aqui que vai simplificar muito as nossas contas e os cálculos. Ao invés de multiplicar esses dois números, eu já vou considerá-los eles na divisão pelo 100. Vai ficar dessa seguinte forma. X é igual a 15 vezes 500. Repare que eu não multipliquei ainda, eu apenas meio que desci esses números aqui, para que agora eu possa dividir por 100. Quando dois números estão multiplicando em uma fração no numerador, eu posso simplificar pelo denominador. Então, aqui nesse caso, como eu tenho 2 zeros aqui e 2 zeros aqui, eu posso simplesmente cortá-los. E aí agora o denominador não vai fazer diferença nenhuma. Agora eu posso apenas trabalhar com os numeradores. 15 vezes 5. Então, x, realizando essa operação, x é igual a 75 gramas. Prontinho, já temos o primeiro resolvido. Podemos vir para o segundo, que é exatamente a mesma lógica desse primeiro. Tudo que vem antes do símbolo representa o soluto em grama. Então, aqui, como eu tenho 50 antes do símbolo da porcentagem, eu coloco 50 gramas, está para 100 ml. Então, o 100 ml por conta do símbolo do por cento. Então, eu preciso saber quanto tem em 40 ml. Então, eu trago esse número para cá. 40 ml, eu vou ter quantos gramas? Multiplico cruzado, ou em x. Então, eu terei 100x é igual a 50 vezes 40. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz neste anterior para simplificar as contas. Então, x é igual a 50 vezes 40 e o 100 passa dividindo. Aqui eu também posso aplicar outra propriedade da simplificação, cortando este zero com este zero e esse zero com esse zero aqui também. E agora só vai me restar o 5 e o 4 para fazer a multiplicação. Repare que fica muito mais simples, menos conta e, consequentemente, você perde menos tempo na hora de fazer o concurso. Então, x é igual a 5 vezes 4, portanto, x é igual a 20 gramas de soluto. E agora faltou o último aqui, que é o cloreto de potássio. Então, eu tenho 10 gramas em 100 ml, exatamente a mesma coisa que aconteceu nesses dois outros casos, estão para 10 ml.
Então, quantos gramas de soluto eu tenho em 10 ml? Aqui eu também multiplico em x. Então, eu tenho 100x é igual a 10 vezes 10. X é igual 10 vezes 10 é 100. Dividido por 100, uma coisa dividido pela outra coisa igual, só pode ser 1. Então, aqui eu tenho 1 grama. Aqui eu também poderia cortar os zeros. 1 dividido por 1 é 1. Esse daqui não tem segredo. Agora, ele me pediu quantos gramas de soluto existem no seguinte soro. Todas essas coisas estão juntas, elas estão se somando. Então, eu preciso somar também o valor desse soluto, 75 gramas, mais 20 gramas, mais 1 grama. Isso tudo representa 96 gramas de soluto que estão presentes dentro desse soro, portanto, a alternativa C. Nunca se esqueça de colocar as unidades, aqui no caso é o grama, as unidades no seu cálculo para que não corra chances de perder ponto caso o avaliador olhe para a conta que você fez pelo seu raciocínio. Então, sempre mantenha as unidades, seja grama, seja ml, bem explícitas no seu cálculo para que dê para saber o que você fez. Aqui temos a questão 14. Agora eu vou resolver usando a fórmula, mas depois eu vou resolver a mesma questão sem fórmula para que a gente consiga entender o raciocínio, tá bom? Então, você precisa administrar a um paciente um soro de 250 ml em 2 horas. Então, o meu volume é 250 ml e o meu tempo, 2 horas. Qual será o gotejamento a ser ajustado por minuto, considerando-se as regras de aproximação matemática? Então, aqui a gente precisa fazer utilizando a fórmula de volume por tempo, considerando o tempo em horas e macrogotas. Então, a fórmula que se ajusta a essa condição é V dividido por T vezes 3. Agora, eu preciso simplesmente substituir esses valores aqui dentro desta fórmula. Então, o volume é 250, isso tudo dividido pelo tempo, que é 2 horas vezes 3. Isso daqui é 250 dividido por 6. Eu vou realizar a divisão aqui embaixo, 250 dividido por 6. Como o 2 é menor do que o 6, eu preciso considerar esses dois números aqui para realizar a divisão. Então, analisando o número que multiplicando o 6 é mais próximo de 25, eu tenho o valor 4. 4 vezes 6 é 24. Então, eu subtraio 24 desse 25 e vai restar 1. Agora, o 1 também é menor do que o 6. Então, eu preciso abaixar esse zero aqui para que eu consiga continuar a divisão. Então, qual número multiplicado por 6 é mais próximo de 10? Só pode ser 1. 1 vezes 6 é 6. E se fosse 2, daria o valor de 12, que já ultrapassaria o valor 10. Então, 6 vezes 1 é 6. Eu posso subtrair esse 6 daqui e vai me dar um resto de 4. Agora, para que eu continue a conta, eu preciso colocar uma vírgula, porque já não tem mais o que eu abaixar aqui deste valor. Então, quando eu coloco a vírgula, eu acrescento um zero aqui depois do 4. Então, qual número multiplicado a 6 vai me dar um valor bem próximo de 40? Eu tenho aqui o 6, então 6 vezes 6, 36. Subtraio daqui, vai me dar um resto 4. E assim por diante, esse 6 vai continuar infinitamente. Então, nós já podemos parar por aqui e o nosso resultado vai ser 41,6. Só que perceba que ele pede esse detalhe da aproximação matemática. Sempre que o valor depois da vírgula for maior do que 5, eu ajusto este valor antes da vírgula para mais 1. Então, neste caso, aproximando, como 6 é maior do que 5, eu posso arredondar 41,6 para 42 gotas por minuto. E este é o nosso resultado, alternativa B. Agora, considerando sem fórmula, sem uso de fórmula. O que eu preciso
para que eu não precise utilizar toda esta fórmula aqui. Primeiro, nós vamos separar o volume. Então, o volume é igual a 250 ml. E o tempo, 2 horas. Ok. Quando nós tratamos nas primeiras aulas do curso aqui, eu disse que em 20 gotas tem 1 ml, correto? Então, eu tenho 250 ml. Quantas gotas vão ter nesses 250 ml? Se em 20 gotas tem 1 ml e 1 ml tem 20 gotas, em 250 ml, quantas gotas eu terei? Multiplica em x. X é igual a 250 vezes 20. Eu já nem considerei o 1, porque qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma, então eu só coloquei o x aqui para nós já seguirmos com o cálculo. X é igual a 25 vezes 2 é 50. Repare que me restou 2 zeros aqui. Então, é só acrescentar esses 2 zeros para cá. Me deu um total de 5.000 gotas. E agora eu preciso pensar no tempo. Eu sei que eu tenho 5.000 gotas, mas ele vai correr em 2 horas. E ele está me pedindo em minuto. A resposta em minuto. O que eu preciso fazer agora é descobrir quantos minutos tem em 2 horas. Eu sei que 1 hora tem 60 minutos. Então, em 2 horas, quantos minutos? X é igual a 2 vezes 60. Portanto, x é igual a 120 minutos. E agora eu preciso pegar este valor daqui e pensar. Eu tenho 5.000 gotas e eu preciso saber por minuto. Então, se eu tenho 5.000 gotas em 120 minutos, em 1 minuto, quantas gotas eu terei? Porque aqui ele me pede por minuto. Esse por minuto sempre vai representar o número 1. Então, quando eu falo por minuto, por gota, é sempre o número 1 que vem representando essa frase. Então, aqui é só multiplicar em cruz também, multiplicar em x. E eu vou subir aqui para deixar melhor a visualização. Então, 120x é igual a 5.000 gotas. X é igual a 5.000 e o 120 passa dividindo. Eu posso cortar este zero com este zero para facilitar e também aplicar outros métodos de simplificação, que também temos os vídeos aqui no canal, para poder realizar. Porém, eu já vou logo colocar o resultado, que vai ser o mesmo do anterior, 41,6, e poderemos aproximar para 42 gotas por minuto. Então, a lógica de fazer sem fórmula é justamente isso. Você precisa pensar nessa proporção, que é imutável. 20 gotas tem 1 ml. Então, você precisa lembrar justamente dessa relação e também lembrar que em 1 hora tem 60 minutos, isso quando o exercício te der o tempo em horas. Se o exercício te der o tempo em minutos, você já pode resolver com minutos apenas acrescentando deste lado aqui. Mas você precisa lembrar que em 1 ml tem 20 gotas, associar o valor do volume que o exercício te deu e depois dividir tudo isso pelo tempo e vai dar justamente o mesmo resultado que deu com a fórmula, ok? Então aqui também alternativa B. E é isso, ficamos por aqui, até uma próxima aula.